Muito bem, meus amigos. Eu não esperava que o comentário da abertura do programa de ontem fizesse tanto alvoroço, recebesse tanta repercussão como teve. E é assim, agradeço a imensa audiência que esse programa tem, que, como eu estava ressaltando aqui em off antes de começar o programa, Brasil Notícias faz 15 anos esse ano, e foi construído a muitas mãos para chegar numa audiência gigantesca como a gente tem hoje. Mas isso é assunto para outro dia. Ontem nós falávamos sobre a necessidade de se unificar o país. A necessidade de apoiadores do ex-presidente e do atual presidente se unirem e torcer pelo Brasil. Torcer pelo sucesso da nossa nação. Mas um ponto que eu toquei ontem e quero falar dele hoje é sobre como a imprensa tem culpa, e uma parcela de culpa muito grande nessa divisão toda, nessa polarização absurda que a gente vive. Aliás, é bom a gente deixar claro que em praticamente todos os países do mundo a gente tem uma polarização entre um grupo de esquerda e um grupo de direita. Na Inglaterra a gente tem o Partido Conservador, que hoje está no poder, representando a direita, e tem o Partido Trabalhista, que tinha o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Nos Estados Unidos a gente tem o Partido Democrata, que está ali na centro-esquerda, que hoje está no poder com o presidente Joe Biden, e o Partido Republicano, que até 2020 estava no poder com o ex-presidente Donald Trump. E é assim em quase todos os países do mundo. Só que no Brasil nós chegamos num radicalismo muito grande. E hoje eu quero falar um pouco sobre a imprensa, sobre a parcela de culpa que nós da imprensa temos. Eu falo nós, não necessariamente por mim, mas nós enquanto comunidade do jornalismo, da comunicação, a partir daqui de Vitória da Conquista e assim em todo o país. Nós da imprensa sim fomentamos essa disputa, fomentamos essa divisão. Não somos os únicos responsáveis, mas temos a nossa parcela de culpa. E eu espero que a imprensa, que foi tão combativa nos últimos 4 anos, e aqui eu quero dar os parabéns porque tem que ser combativa mesmo, seja também tão combativa agora, nesses próximos 4 anos. Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. Todo mundo tem o seu lado. Esse negócio de isenção eu aprendi no primeiro dia de aula da faculdade de jornalismo. Não existe 100% de isenção. Todo mundo tem as suas opiniões formadas, as suas crenças. Todo mundo se baseia em alguma coisa para poder viver. Só que isso não pode afetar o nosso profissionalismo. Não pode afetar o nosso profissionalismo. E muitos membros da imprensa se transformaram em torcedores de partidos políticos com microfone na mão. A gente vê isso aqui na cidade, em outras emissoras, vê em blogs, imagine no resto do país. E é por conta disso, por conta de torcedores com microfone na mão, que a gente vive nesse país tão polarizado, também por conta deles, né? E agora eu espero que a imprensa, parte da imprensa, que foi tão combativa no governo anterior, seja combativa agora também. Como eu disse, não existe 100% de isenção, mas existe o profissionalismo e a gente tem que questionar todo e qualquer tipo de governo nos seus erros. Eu tô aqui com algumas notícias desses primeiros 17 dias de governo Lula. Pautas importantes e que eu tenho ouvido pouca gente falar. E quando fala, ao meu ver, não questiona com a rigidez necessária. Ontem eu falei por alto aqui uma manchete que está no site da CNN, que diz o seguinte: Lula veta aula de programação e robótica na grade escolar. Política Nacional de Educação Digital foi sancionada com 3 vetos, mudança na grade
precisariam do aval do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Os senhores sabem a importância que a educação tem. Só que, infelizmente, a nossa educação ainda é a mesma que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e os bisavós dos nossos bisavós tinham. A educação brasileira, ela não evoluiu. Claro que também tem as motivações obscuras por trás. Tem tudo isso, a gente sabe. Porque um povo cada vez mais ignorante é um povo cada vez mais controlável pelos poderosos. Mas agora que a gente tem um governo que supostamente luta pela educação, em um momento como esse, onde muito se falava sobre inclusão digital, sobre você evoluir maneiras de educar, a gente tem esse veto a aulas de programação e robótica. Com um mundo tão digital como nós vivemos, será que não é importante a gente começar desde já a educar as crianças para no futuro elas saberem lidar melhor ainda com um mundo que está cada vez mais evoluindo para o digital? Será que não é importante isso? E Vitória da Conquista precisa verdadeiramente ficar a par disso, porque aqui nós temos uma referência na robótica nacional, que é o Colégio Sacramentinas. E aqui eu não estou fazendo propaganda de colégio, não estou recebendo por fora, não, antes que alguém possa dizer, mas é porque é verdade. Sacramentinas participa da Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu falei isso ontem aqui. Você, pai, mãe, responsável por aluno, você não gostaria que seu filho tivesse acesso a uma educação de qualidade e acesso a especializações na tecnologia? Eu gostaria que meus filhos tivessem. E olha que eu nem sou pai. Esse é só um ponto. Aí você vem aqui, vou para a área do esporte. Ministra Ana Moser diz que esportes, os esportes eletrônicos, não são esportes. Ministra do Esporte comparou o treino de atletas de esportes ao da cantora Ivete Sangalo e disse que o governo federal não irá investir neste mercado. Isso aqui é de uma ignorância tão grande. Me perdoe quem concorda que esportes eletrônicos não são esportes. Mas, gente, os esportes eletrônicos no Brasil hoje movimentam a economia muito mais do que o cinema e a música brasileiro juntos. Pode dar um Google aí e pesquisar. Isso é simples, é muito fácil de verificar isso. Mais um erro. E a imprensa tem que combater isso. A imprensa tem que criticar. Não pode apenas ouvir isso calado. Muita gente hoje trabalha, sustenta a família a partir dos esportes eletrônicos. Se xadrez é esporte, por que esporte eletrônico não é? E olha que eu jogo os dois. Jogo xadrez e jogo esporte eletrônico. Aí vem aqui uma manchete do estado de São Paulo. Planalto barra nomeação de referência em vacinação por postagem a favor da Lava Jato. Mas não era a favor da ciência? Não era para ouvir a ciência? Como é que a gente tem uma senhora chamada, uma pediatra chamada Ana Gorete Calume Maranhão, que é referência em vacinação de crianças? Como que a gente deixa de ter uma pessoa como essa em um alto posto do governo federal, no Ministério da Saúde, porque ela fez uma postagem a favor da Lava Jato? O atual vice-presidente não era totalmente contra o presidente Lula? 2006, quem era o segundo turno? Não era Lula e Geraldo Alckmin? E Alckmin agora está no governo. Então só porque ela foi a favor da Lava Jato, ela não pode estar no governo também? Isso também é mais uma ação que não unifica o país. E mais uma vez a imprensa tem que se mostrar contra. Tem que combater. E aqui, se eu pudesse, eu poderia enumerar vários erros que eu já estou vendo nesses primeiros dias de governo. COAF foi para as mãos do Ministério da Economia. O COAF, aquele órgão que estava investigando as rachadinhas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. E que o atual ministro da Economia falou que o COAF não deveria estar nas mãos de um político.
Ora, ele é político e ele vai estar controlando o COAF. Ou não? Ou eu estou errado? E para finalizar, essa é do dia 11 de janeiro. Para diminuir déficit, governo encara expectativa para aumentar impostos. Manchete do Correio Brasiliense. E aí, mais uma vez, você, mais pobre, tendo que contribuir mais para um Estado inchado. Essa história de que aumentar impostos soluciona é antiga. E a Bíblia fala que um governo que cobra impostos demais da sua população tende a cair. Não sou eu que estou dizendo. Isso aí está há muito tempo escrito. Eu quero que a imprensa abra os olhos. Que os torcedores de microfone, de caneta, de tablet, de notebook na mão, antes de fazer a sua militância dentro da profissão, abra os olhos e veja que os erros desse governo vão afetar a todos nós. E principalmente que os apoiadores do atual governo sejam os primeiros a se levantar e questionar. Porque se apoiou, é porque acreditava que as coisas iriam melhorar. Se não melhorar, aí tem que questionar mesmo. Não pode dizer amém para tudo. 8h35. Rádio Brasil 107.7 Brasil FM.